Ela sempre acreditou que certas portas, quando abertas, não podiam mais ser fechadas. Mas naquela noite Clara não teve escolha e entrou. O salão inteiro parecia respirar luxo. Cristais pendiam do teto como se fossem gotas congeladas de luz. A música ao fundo, um piano que soava como suspiros contidos, contrastava com o frio metálico que subia por sua espinha. Ela não pertencia àquele lugar, não ao vestido vermelho alugado, não aos saltos emprestados. Mas precisava estar ali, precisava dele. Ele estava encostado no bar, um copo de uísque na mão, como se o mundo inteiro existisse apenas para entretê-lo. Rafael Vale. O tipo de homem que não precisava sorrir para conquistar, bastava olhar. Alto, ombros largos, aquele paletó sob medida que denunciava poder antes mesmo da fala. Um homem que carregava dinheiro, perigo e silêncio, a tudo no mesmo olhar. Você está longe de casa, mocinha, disse ele, sem tirar os olhos do copo. A voz dele não era grave. Era funda. Daquelas que parecem tocar a pele por dentro. E você parece muito seguro de que sabe onde é a minha casa, e respondeu Clara, forçando firmeza na voz, mesmo que o coração estivesse lutando contra as costelas. Ele ergueu o olhar, e quando fez isso, algo nela se quebrou. Não pela beleza, embora ele fosse absurdo, mas porque havia nos olhos dele um convite. Não para dançar, não para conversar, para cair. Então me diga, ele se aproximou, o cheiro amadeirado invadindo o ar. Você veio até mim por curiosidade, ou por necessidade? Clara sentiu o mundo ficar menor. A respiração dele, próxima demais. O sorriso lento. A certeza de que se desse um passo, não haveria mais volta. No fundo, ela sabia a resposta. Mas como dizer a verdade para um homem que parecia capaz de comprar a própria mentira? Ela apenas sorriu, e foi nesse instante que o jogo começou. O ar entre eles parecia mais quente, mais denso, como se o salão inteiro tivesse decidido desaparecer, deixando apenas dois corpos prestes a se colidir. Rafael segurou o copo de uísque com a mesma calma de quem segura um segredo valioso. Mas seus olhos, os olhos não mentiam. Eles percorriam Clara como quem examina uma obra de arte não para admirar, mas para descobrir onde tocar primeiro. Você não parece o tipo de mulher que vem a um lugar desses por acidente, disse ele, inclinando-se o suficiente para que a voz soasse apenas para ela. Clara sentiu o hálito quente na pele, e o coração acelerou de um jeito quase ofensivo. E você não parece o tipo de homem que aceita um não, rebateu sem recuar. Ele sorriu de lado. Um sorriso lento, perigoso, que denunciava exatamente o que viria depois. E antes que pudesse pensar, Rafael tocou de leve na sua mão, um gesto mínimo, mas que incendiou cada nervo. Sabe qual é o problema com o não, Clara? Ele perguntou, pronunciando seu nome como quem experimenta um sabor novo. É que ele sempre vem antes do sim. Ela engoliu seco. Um calor desconfortável se espalhava pelo corpo, não do tipo que se apaga, mas que exige ser atendido. Cuidado, Rafael. Eu não sou uma das suas conquistas fáceis, tentou dizer, mas a própria voz denunciava a mentira. Não, você é pior, murmurou, aproximando-se mais. Você é o tipo de mulher que um homem guarda, ou perde a cabeça tentando esquecer. O toque subiu do dorso da mão para o pulso, e ela sentiu o mundo girar devagar. Havia música, havia gente, mas tudo se resumia àquele contato, aquela troca silenciosa que gritava mais do que qualquer palavra. Rafael se afastou um passo, mas não para deixá-la ir. Apenas para observá-la, como quem reconhece o momento exato em que alguém decide se render. Clara sabia que se seguisse aquele olhar, não haveria mais volta. E de repente voltar já não parecia uma opção. Clara não se lembrava exatamente de como os passos começaram. Talvez fosse a música que agora parecia mais lenta, mais grave. Talvez fosse a forma como Rafael a olhava, como se pudesse atravessar sua pele e roubar todos os segredos que ela nunca contou. Só percebeu que o seguia quando sentiu a mão dele em sua cintura. Não era um toque impaciente. Era firme e calculado, como quem guia alguém para um lugar que já estava decidido antes mesmo de se conhecerem. Atravessaram o corredor lateral do salão, onde a luz dourada dos lustres se transformava num penumbra morna, e o som das conversas se dissolvia atrás deles. Clara podia ouvir o eco dos próprios passos, e o compasso ritmado da respiração dele. Não olhe para trás, disse Rafael, sem parar de andar. O mundo que ficou lá não vai te servir esta noite. Ela engoliu em seco. Não porque estava assustada, mas porque a ideia de não voltar era perigosamente tentadora. Subiram uma escada estreita, revestida por um carpete espesso que abafava qualquer ruído. O perfume dele, madeira, especiarias, algo quente e impossível de nomear, a envolvia como um véu. Cada degrau parecia levá-la mais fundo num território que não pertencia a ela, mas que de alguma forma já a reconhecia.
Chegaram a uma porta dupla de madeira escura. Rafael abriu apenas uma folha, convidando-a a entrar sem dizer nada. O quarto, se é que podia ser chamado assim, parecia saído de um sonho que ela nunca ousou contar. Paredes altas, cortinas pesadas de veludo vinho. Uma lareira acesa lançando sombras dançantes e no centro uma cama larga, de lençóis brancos que contrastavam com todo o resto. Luxo e perigo lado a lado. Gosto de silêncio, ele disse, fechando a porta atrás de si. No silêncio, o corpo fala mais alto. Clara ficou imóvel, mas o olhar dele já a despia centímetro por centímetro. Não era pressa. Era estudo. Era desejo medido, o tipo que não quer apenas tocar, mas marcar. Ele se aproximou até que os dois respirassem o mesmo ar. Os dedos dele tocaram seu queixo, erguendo-o levemente. Você ainda pode ir embora, disse, e o sorriso quase desmentia a frase. Mas, se ficar, não vai ser só uma noite. O coração dela batia tão forte que parecia querer falar por ela. E ainda assim foi o silêncio que respondeu. Rafael entendeu. E em vez de beijá-la, fez pior. Deslizou os dedos lentamente pela lateral do pescoço, descendo até a curva do ombro, como se tivesse todo o tempo do mundo. Sabe qual é a diferença entre desejo e paixão, Clara? Perguntou com a voz baixa, quase um segredo. O desejo termina quando você tem o que quer. A paixão destrói antes mesmo de começar. Então ele a puxou de vez. A boca dele encontrou a dela num choque quente e urgente, como se ambos tivessem esperado anos para aquele momento. A lareira parecia arder mais forte. As mãos dele mapeavam seu corpo como um cartógrafo em território novo, mas decidido a não deixar nenhum espaço sem explorar. Quando ele a deitou sobre os lençóis, Clara teve a certeza. Não era apenas uma história de atração. Era uma guerra silenciosa, e nenhum dos dois estava disposto a perder. Clara não se lembrava exatamente de como os passos começaram. Talvez fosse a música que agora parecia mais lenta, mais grave. Talvez fosse a forma como Rafael a olhava, como se pudesse atravessar sua pele e roubar todos os segredos que ela nunca contou. Só percebeu que o seguia quando sentiu a mão dele em sua cintura. Não era um toque impaciente. Era firme e calculado, como quem guia alguém para um lugar que já estava decidido antes mesmo de se conhecerem. Atravessaram o corredor lateral do salão, onde a luz dourada dos lustres se transformava num penumbra morna, e o som das conversas se dissolvia atrás deles. Clara podia ouvir o eco dos próprios passos, e o compasso ritmado da respiração dele. Não olhe para trás, disse Rafael, sem parar de andar. O mundo que ficou lá não vai te servir esta noite. Ela engoliu em seco. Não porque estava assustada, mas porque a ideia de não voltar era perigosamente tentadora. Subiram uma escada estreita, revestida por um carpete espesso que abafava qualquer ruído. O perfume dele, madeira, especiarias, algo quente e impossível de nomear, a envolvia como um véu. Cada degrau parecia levá-la mais fundo num território que não pertencia a ela, mas que de alguma forma já a reconhecia. Chegaram a uma porta dupla de madeira escura. Rafael abriu apenas uma folha, convidando-a a entrar sem dizer nada. O quarto, se é que podia ser chamado assim, parecia saído de um sonho que ela nunca ousou contar. Paredes altas, cortinas pesadas de veludo vinho. Uma lareira acesa lançando sombras dançantes e no centro uma cama larga, de lençóis brancos que contrastavam com todo o resto. Luxo e perigo lado a lado. Gosto de silêncio, ele disse, fechando a porta atrás de si. No silêncio, o corpo fala mais alto. Clara ficou imóvel, mas o olhar dele já a despia centímetro por centímetro. Não era pressa. Era estudo. Era desejo medido, o tipo que não quer apenas tocar, mas marcar. Ele se aproximou até que os dois respirassem o mesmo ar. Os dedos dele tocaram seu queixo, erguendo-o levemente. Você ainda pode ir embora, disse, e o sorriso quase desmentia a frase. Mas, se ficar, não vai ser só uma noite. O coração dela batia tão forte que parecia querer falar por ela. E ainda assim foi o silêncio que respondeu. Rafael entendeu. E em vez de beijá-la, fez pior. Deslizou os dedos lentamente pela lateral do pescoço, descendo até a curva do ombro, como se tivesse todo o tempo do mundo. Sabe qual é a diferença entre desejo e paixão, Clara? Perguntou com a voz baixa, quase um segredo. O desejo termina quando você tem o que quer. A paixão destrói antes mesmo de começar. Então ele a puxou de vez. A boca dele encontrou a dela num choque quente e urgente, como se ambos tivessem esperado anos para aquele momento. A lareira parecia arder mais forte. As mãos dele mapeavam seu corpo como um cartógrafo em território novo, mas decidido a não deixar nenhum espaço sem explorar. Quando ele a deitou sobre os lençóis, Clara teve a certeza. Não era apenas uma história de atração. Era uma guerra silenciosa, e nenhum dos dois estava disposto a perder.
O calor da lareira já não era o que queimava. Era o toque dele. As mãos firmes, o olhar sem pressa, o controle absoluto do momento, e a forma como ele não apenas a despia, mas desfazia cada barreira que ela ainda tentava manter. Rafael a observava como se a tivesse encontrado depois de anos de busca. Você não faz ideia do que está prestes a começar, disse a voz baixa, quase um sussurro. Então me mostre, ela respondeu, e o som da própria coragem a surpreendeu. Ele a puxou com um movimento rápido, fazendo-a cair sobre o peito dele. Os dedos deslizaram pela coluna dela, lentos, até chegarem à base das costas. Cada centímetro percorrido deixava uma trilha de eletricidade. O primeiro suspiro escapou sem que ela pudesse impedir, e ele sorriu, satisfeito. Esse som é meu agora. As roupas se tornaram ruído de fundo. Zíperes descendo, tecidos deslizando pela pele, cada peça arrancada não com pressa, mas com a precisão de quem sabe saborear a espera. Clara se via incapaz de pensar, como se o corpo tivesse assumido o comando, obedecendo ao ritmo dele. Quando ele a deitou de volta nos lençóis, o contraste entre o frescor do tecido e o calor da pele fez todo o ar escapar dos pulmões dela. Rafael se inclinou, prendendo-a sob seu peso, e ainda assim, ela não se sentia presa, mas ancorada. Me diga uma coisa, Clara. Ele acariciou seu rosto sério. Você está aqui porque quer, ou porque precisa? Ela hesitou, e foi nessa pausa que ele a beijou. Não foi suave nem violento. Foi urgente. Um beijo que dizia eu já sei a resposta. A respiração dos dois já estava entrecortada quando ele levou a boca ao ouvido dela. Eu vou ser seu vício e sua ruína. E então, não havia mais distância. O toque se tornou fome, a fome virou entrega, e a entrega se transformou em algo mais profundo. Uma conexão que atravessava a carne e atingia um lugar que ela nem sabia que existia. Clara sabia com uma clareza assustadora, o que quer que estivesse acontecendo ali, não terminaria naquela noite. Porque ele não estava apenas marcando o corpo dela, estava escrevendo seu nome na parte mais vulnerável de sua alma.